Olá, eu sou Alessandro Perim e seja bem-vindo. Primeira edição do programa Ramati Sem Fronteiras. É um programa que vamos gravar todo mês aqui na sede do Núcleo Assistencial Ramatiz e nele vamos debater assuntos espíritas e espiritualistas com trabalhadores da casa e seus convidados. Nesta primeira edição, vamos contar com a participação do médico e pós-graduado em psiquiatria, Ronaldo Rosa. Ronaldo, seja bem-vindo. Obrigado, meu amigo Alessandro. Em primeiro lugar, quero lhe parabenizar por mais essa iniciativa, esse projeto que você está iniciando de divulgação e, ao mesmo tempo, agradecer pelo convite, por estarmos aqui fazendo parte desse nosso primeiro encontro. Ronaldo, nós agradecemos a sua presença, seja bem-vindo. E aqui do meu outro lado, Adão Barros, engenheiro e também trabalhador da casa, assim como o Ronaldo. Adão, seja bem-vindo. Obrigado, Alessandro. Obrigado a todos aqueles que organizaram esse evento, que hoje tem seu início, que ele possa alcançar a muitos conhecedores, buscadores da doutrina espírita, do espiritualismo, trazendo luz e informações importantes para o nosso crescimento espiritual. Muito obrigado, parabéns aos organizadores. Obrigado, Adão. Nesta primeira edição, nós vamos falar sobre obsessão e doenças psiquiátricas. Então, vamos começar o nosso bate-papo com o nosso colega Ronaldo, que é médico, que vai explicar para a gente um pouquinho o que é a obsessão, Ronaldo. Muito bem. Quando nós referimos no processo de obsessão, seria alguém, no sentido genérico, está submisso à ação de alguém, de um terceiro, ou de algum fato propriamente dito. Na questão, quando abordamos a parte espiritualista, nós partimos do pressuposto que é as nossas convicções pessoais, da existência que transcende a nossa realidade física, né? É uma transcendência, digamos assim, dimensional. Então, quando nós falamos em obsessão no aspecto espiritualista, nós estamos querendo nos referir à ação mais comum de entidades, chamar isso de mundo astral, mundo espiritual, podemos consciente ou mesmo inconsciente, com dolo, ou sobre um espírito que no momento está encarnado, ou seja, ele está presente, vivenciando essa realidade encarnado na nossa dimensão terrena. Então, obsessão seria essa ação de um espírito desencarnado, uma dimensão astral, sobre um espírito encarnado. Agora, essa obsessão é uma ação de subjugação em diferentes níveis, em diferentes graus, né? É o que nós temos aprendido com a espiritualidade amiga nos ensinamentos que temos angariado, né? Temos recebido. Agora, é interessante lembrar que a obsessão não se restringe a um processo de espíritos encarnados com espírito encarnado. Pode ocorrer obsessão entre espíritos encarnados. Pode ocorrer obsessão, segundo nos ensinam os próprios espíritas nesses estudos, obsessão de espírito encarnado com espírito encarnado. É um processo energético, uma troca energética. E pode ocorrer obsessão de um espírito encarnado sobre um espírito desencarnado. E geralmente as obsessões, quando ocorrem nessa esfera específica, transdimensional, a obsessão é quase que mútua. Sim. Tanto numa parte quanto na outra. E Adão, eu lembro esses dias também, me parece, posso estar enganado, mas tem uma questão de auto-obsessão também, que a pessoa pode se auto-obsediar também, não tem isso? Perfeitamente. A auto-obsessão é uma cobrança íntima sobre si próprio, vários aspectos, culpas, remorsos, temores, e ela às vezes atinge aspectos de consequências muito mais graves
que é a obsessão, como foi citada por Ronaldo, nos seus outros níveis. Existe também a obsessão recíproca. E um exemplo muito comum da obsessão recíproca é essa simbiose nos relacionamentos, essa dependência que ocorre nos relacionamentos, e que nós temos tido notícias na mídia de feminicídios e outras circunstâncias graves que correspondem a esse nível de obsessão chamado recíproca. Mas a autoobsessão é muito prejudicial para aqueles que a manifestam. Essa cobrança íntima constante, incessante, leva a pessoa a estados depressivos e até ideias suicidas. O perfeccionismo exagerado, a imposição sobre si mesmo no campo da eficiência constante em todos os níveis da vida, a cobrança, inclusive, da melhora comportamental, que muitos buscadores espirituais, inclusive, passam por isso, levam a um estado de autopunição. Isso sempre é negativo. Porque a obsessão em si, ela é um pensamento dominante, persistente. Ele pode vir de um ser desencarnado, extracorpóreo, estando nessa situação, como foi citado, como pode vir de encarnados, que também, essencialmente, são espíritos. Em relação a essa situação, Ronaldo, dos pensamentos, essa pessoa que está neste momento tão difícil da vida, como que ela deve procurar ajuda? Sim, geralmente, como o Adão falou, principalmente nos casos de autoobsessão ou obsessão por terceiros, seja encarnado ou desencarnado, é um desconforto. A pessoa está num estado que ela não tem uma consciência exata do que está acontecendo. Então, acho que o processo inicial seria que ocorresse um entendimento de que ela está sob um processo de subjugação, digamos assim. Nesse instante, ela tendo o conhecimento, passando a entender o processo, acredito eu ser o primeiro passo para abordar essas questões da obsessão. Aí sim, em cima disso, vem a ajuda, né, digamos, de uma casa espírita, uma casa espiritualista, né? Ações de pessoas que tenham entendimento, conhecimento, que militam, trabalham nessa área, né? Então, eu acho que o primeiro passo é a pessoa saber que está num processo desse tipo, obsessivo, procurar ajuda, né? Ou por ela, ou por terceiros familiares, e acho que o mais indicado seria realmente uma entidade espiritualista que tenha vivência com esse tipo de atendimento. Ronaldo, a gente sabe que tem a questão espiritual para tratamento, mas seria necessário o uso de algum medicamento para ajudar essa pessoa nesse momento também? Ou você acha que é só a questão espiritual ajudaria? É o seguinte, aí nós temos que ver duas situações, tá? Seria o campo da ciência do homem, conhecimento da ciência do homem, a neurociência, a psiquiatria, a psicologia, e seus respectivos tratamentos. Quando nós falamos nisso, há uma certa nebulosidade quando se fala em a ação espiritual ou espiritualista, tá? Coisa que aos poucos está sendo trabalhado, né, por diversos entendidos, médicos e cientistas nesse aspecto, né? Então já está sendo um pouco mais aceito essa transcendência de ação e de conhecimento. Agora, quando você envolve a psiquiatria, ainda torna-se um pouco mais nebuloso, tá? Mas o processo obsessivo, ele ocorre quando há uma porta aberta. Há uma porta aberta. Essa porta pode ser, sim, através de um processo patológico. Patológico, eu digo, neuropsíquico, psiquiátrico, psicológico, né? Então, determinados estados de sentimentos, emoções que a pessoa acumula, que ela traz consigo, né? Ansiedades, processos depressivos profundos, né? Realmente tem uma grande probabilidade de estar vinculado a isso. Há alguns entendimentos de alguns espíritos espiritualistas, inclusive autores espíritas que
foram médicos, psiquiatras, que hoje trazem mensagens de que boa parte das obsessões realmente, ou melhor dizendo, que boa parte das patologias psiquiátricas, né, elas estão em consonância ou concomitantes com processos obsessivos ou processos espirituais. Tá? Isso é um entendimento que tem. Tá? Então, é lógico que quando nós abordamos esse tipo de pessoa que está nesse processo, temos que fazer um diagnóstico especializado do qual seria essa disfunção neuropsíquica, emocional que ele está sofrendo. É um processo de depressão, é um processo bipolar, é um processo de esquizofrênico, para você poder delimitar isso, e aí sim, com um tratamento direcionado específico a essas patologias, mais o complemento psico, né, terapêutico, assim uma grande ajuda e é um grande complemento à abordagem espiritual. Esse é o entendimento que eu tenho nessa questão. Ronaldo, obrigado pelos esclarecimentos. Adão, falando sobre a questão de porta que o Ronaldo comentou agora, de que maneira a gente, nos nossos hábitos diários, as nossas atitudes, nossos pensamentos, até mesmo uma música, um programa que você possa assistir, isso de certa forma pode estar te influenciando no futuro ou você sofrer uma obsessão pelos seus costumes e tradições que você realiza no seu dia a dia. Perfeitamente. O que causa obsessão é a nossa invigilância mental e emocional. Então, muitas vezes, não percebemos que os nossos pensamentos são coisas vivas, que atraem forças do mundo espiritual. E atraímos aquilo que realmente emitimos. Então, é necessário ter uma atitude positiva nos pensamentos. Desde o início das manhãs ao final das noites, nós estarmos com o nosso campo mental elevado. Isso aumenta a nossa frequência de vibração. Isso nos permite uma sintonia com níveis superiores do mundo invisível, o mundo astral e outros níveis além deste. Precisamos ter também equilíbrio no campo das emoções, embora isso não seja algo tão simples para a maioria de nós no dia a dia, diante dos desafios da vida. É necessário recorrermos também à prece, à conexão com as forças superiores, com Deus, à meditação, à ação do bem, que é sempre uma profilaxia para a alma. Sermos sempre úteis no campo do bem onde estivermos, mesmo nas nossas obrigações diárias, do trabalho, profissional, das relações com a família, com o mundo que vivemos. Mas o principal fator realmente é uma educação moral. É vivermos dentro dos princípios verdadeiros, da ética, do respeito, do amor, e procurarmos sempre doar de nós mesmos a vida o que de melhor que possuímos. Determinados climas de comportamento, hábitos de comportamento, melhor dizendo, são muito preponderantes para que o processo de obsessão se instale. Por exemplo, já falamos do problema da auto-obsessão, a cobrança íntima. Precisamos aprender a nos amar, a compreender que podemos errar, que podemos realmente atingir níveis de compreensão, mas também erramos muitas vezes e recomeçamos muitas vezes. Precisamos também ter a atitude da paciência no dia a dia e sairmos do tóxico, da maledicência, como o Espírito André Luiz nos fala, de procurarmos hábitos saudáveis, não na vida relacionados ao corpo, à sexualidade, à alimentação, deixarmos determinados vícios que nos escravizam o campo emocional e mental, criando dependências e conexões com seres extracorpóreos que estão ainda na mesma condição. Então, essas circunstâncias, resumindo a sua pergunta, uma necessidade constante de reformulação de pensamentos, emoções, atitudes. A chamada renovação interna ou transformação moral é fundamental. Você sempre comenta na casa, nas suas palestras, os outros nossos colegas também, a questão do silêncio, às vezes, né? Assim, às vezes não, diariamente buscar cada vez mais aumentar o silêncio. Temos falado muito a esse respeito, o nosso eu superior. Essa conexão ela é natural à medida em que aprendamos a criar o hábito do silêncio todos os dias, a nos desligarmos momentaneamente do dia a dia. Isso é muito interessante fazermos no período final dos dias, das obrigações, ou no início das manhãs, para ver essa reconexão com Deus internamente. Isso ajuda nossa mente a entrar num campo de silêncio. Isso nos traz muita paz.
eleva nossas vibrações, as nossas frequências vibratórias, e isso nos faz atrairmos aqueles seres de outro padrão de vibração que passam a nos acompanhar. Como eu disse antes, nós atraímos aquilo que emitimos. E nas palavras do Cristo, aonde estivermos, aí também junto estará o nosso coração. Então, o hábito do silêncio interno é muito benéfico. Ele traz a paz interior. Ele nos coloca diretamente em acesso com fontes de harmonia que desconhecemos por não termos esse hábito e cultivá-lo nas nossas vidas. Obrigado, Adão. Ronaldo, agora falando sobre graus de obsessão. Explica para a gente isso, esses graus de obsessão. Bem, eu aproveitando um pouquinho o gancho que o Adão comentou, e você fez a pergunta sobre pensamento, e hoje há um entendimento de que pensamento é emoção, é um processo energético. A própria neurociência, estudos mais recentes, têm entendido isso, que o pensamento é uma emissão energética. E quando nós falamos em energia, nós temos que falar em sintonia. Sintonia de frequências. Né? Sintonia de frequências. E lembrar uma coisa que é muito comum quando nós falamos em frequência, nós temos que abordar a questão do magnetismo. No magnetismo tradicional, nós sabemos que polos opostos se atraem e polos semelhantes se repelem. Quando nós falamos na questão humana, no nosso magnetismo humano, é diferente. Na verdade, nós podemos entender assim: semelhante atrai semelhante. Esse é um entendimento bastante interessante. E se nós entendemos que semelhante atrai semelhante, quando há um desnível, digamos assim, de frequência vibracional, né, que são opostos, não há essa atração. Na verdade, há o quê? Uma repulsão. E, em consonância, uma igualdade de frequência vibracional, né? Tem que ter essa afinidade, digamos assim, vibracional. Por isso que é interessante, como foi citado aí, eu falei um pouco atrás das portas, né? As portas abertas, a obsessão ocorre quando a porta está aberta, que são essas questões que o Adão colocou. Por exemplo, os vícios, né? A conduta, o comportamento, a atitude, a ação da pessoa, né? A sua forma de atuar nessa vivência, nesse mundo, a sua forma de pensar, né? Tudo isso são questões vibracionais. Tá? Quando a pessoa se entrega a um vício, ela fica o quê? Submissa a esse processo. O vício é isso, é uma submissão, seja ele de que tipo for, químico, o álcool, o tabagismo, o jogo, qualquer tipo de vício, deixa a pessoa submissa, ela está abrindo uma porta para o processo obsessivo. Mas não só isso. Os outros vícios também, psíquico-emocionais, né, são muito importantes, e às vezes nós esquecemos disso. As emoções, a forma de se pensar, a forma de vivenciar essa nossa realidade também abre portas, né? Então, achei muito interessante essa questão, só queria fazer esse complemento. Você me diz assim, quais os tipos de obsessão? Graus. O graus. Quando a gente fala em grau, nós estamos falando em intensidade, né? A intensidade do efeito do processo obsessivo. Segundo o que nós aprendemos, desde o livro dos Espíritos, para quem estuda tudo, temos o chamado a obsessão simples, que é a atuação, vamos tomar como exemplo um espírito encarnado sobre um espírito encarnado, tá? Ele age naturalmente, normalmente é uma ação nem sempre que tem um dolo ou intenção de trazer um prejuízo a alguém, mas é uma questão de afinidade energética, como eu falei para você, que nesse meio tempo pode sim, de alguma forma, trazer algum prejuízo a quem está sendo obsediado, mesmo que não haja intenção para tal. Tá? O outro
tipo que nós conhecemos está muito relacionado à questão dos trabalhadores sensitivos, na questão da mediunidade, que é a fascinação. Quem trabalha, milita muito na área da mediúnica, tem um grande risco de entrar nessa parte, né? Uma influência externa, elevando o ego do medianeiro, tá? E ele cria um personalismo, né? E acaba assumindo uma importância que está aquém do que seria necessário no desenvolvimento do seu trabalho. Então, ele realmente, o tema é esse, fascinação. Ele se fascina e passa a ser digamos assim, aberto à ação dessa espiritualidade, digamos assim, já não tão intencionada, né? A outra é a subjugação também, aí sim, é todo tipo, inclusive um médico pode estar sobre essa ação, digamos assim, um processo obsessivo mais deletério, se a gente for pensar nisso, de maior gravidade. Às vezes é uma subjugação quase que absoluta da vontade de quem está sendo subsidiado. Ele passa a não ter o controle, às vezes a obsessão simples, o próprio pode tipo cair em si e perceber que tem alguma coisa errada na questão da subjugação. Não. Ele às vezes fica totalmente, digamos assim, vulnerável. Acho que seria a palavra, e sem vontade. Então, começa a ter atitudes, ações que, fora desse processo, ele não estaria fazendo. E, muitas vezes, isso pode estar muito relacionado com aquele aspecto que você me perguntou, nessa interface, essa interconexão com as patologias psiquiátricas, sabe? Isso não é tão incomum, tá? É um processo que demanda, assim, uma visão tanto da parte do entendimento, da parte espiritualista, quanto da parte da ciência do homem, ou seja, a ciência médica. Em relação a esses nossos irmãos que vêm até casa e é diagnosticado, há necessidade de um trabalho junto a eles, o que pode acontecer com esses irmãos que, de repente, não fazem esse acompanhamento? Em relação aos encarnados? Sim. Sim. Esse trabalho de recuperação da influência obsessiva, nós temos que entender que a obsessão é um mal da humanidade há muito tempo. Nós vivemos uma epidemia de um processo chamado obsessão, porque não se percebe a causa e a origem muitas vezes. No meio espírita, nós temos o conhecimento das causas e do tratamento. A desobsessão é esse tratamento. Ela é feita em todos os caminhos religiosos. Os próprios apóstolos, junto a Jesus, faziam o trabalho de desobsessão nos doentes e nos perturbados espiritualmente e mentais também. O verdadeiro trabalho de obsessão, ele é auxiliado pelos recursos das instituições. Mas ele é feito primordialmente pelo próprio obsediado, ou pelos familiares, aqueles que o acompanham. A obsessão, não, via de regra, a forma mais comum, mais difícil de tratamento, que é do desencarnado sobre o encarnado, ela tem como causa e origem circunstâncias de vidas passadas. Antigos rancores, ódios, vinganças que foram levadas adiante, vida após vida, e que somente a terapêutica da formulação da alma, da autotransformação, iluminação do espírito, do ser, vai, através do perdão, da reconciliação, renovar a condição de fazer a desobsessão natural, o processo natural. É lógico que o ambiente da casa espírita, da instituição, das instituições que conhecem a sistemática desse tratamento auxiliam muito. Mas é preciso conscientizar a vítima da obsessão e a família também, que muitas vezes é atingida no processo. E como o nosso amigo Ronaldo citou, o caso da subjugação, que é uma dominação moral e física, muitas vezes difícil, requer muito apoio familiar, inclusive clínico, da medicina psiquiátrica, para que possa reverter os danos que foram ocorrendo ao longo dos anos. O processo é bastante melindroso, mas não é irrecuperável. A grande desobsessão é sempre feita pelo próprio encarnado e aqueles que estão ao seu lado. A desobsessão natural é a mudança do ser, é a conscientização, é a transformação do homem velho em um homem novo, espiritualmente renovado.
Então, isso termina o processo na medida em que ele se transforma numa nova criatura, conquistando o perdão daqueles que o perseguem, conquistando o perdão, e esses passam também a assumir as suas jornadas espirituais em outros mundos, e é um processo que exige muito mais do encarnado. Nós poderíamos citar aqui Jesus ao dizer-nos: reconcilia-te sem demora, enquanto estás a caminho com teu adversário, para que não te suceda o pior. Enquanto estás a caminho, enquanto estamos aqui no plano da matéria. E podemos resolver as situações, deixar de criar prejuízos uns aos outros e nos reconciliarmos pelo perdão e a nossa transformação. O Adão estava falando sobre a questão dos hábitos, Ronaldo, e tem uma passagem no filme do Divaldo que ele fala o seguinte: quando abre uma garrafa de bebida, ou quando serve um copo de bebida aqui, no mundo espiritual acontece uma grande festa. Os nossos irmãos que, infelizmente, ainda se alimentam nessas energias. Aqui no nosso plano que nós estamos, o consumo de bebidas, o cigarro, questões sexuais, tudo isso também favorece, como você comentou há pouco para a gente, né? Com certeza sim. Né? São, digamos assim, abrir a guarda, né? Abrir a guarda, eu digo no sentido vibracional. É o que Adão falou, é a mudança do ser. Isso parte do próprio espírito, do próprio encarnado, no exemplo que nós estamos trabalhando aqui. É a mudança dele que vai quebrar essa sintonia de frequência. É a quebra dessa sintonia que, digamos, vai ser a barreira de proteção do obsediado. E a mudança verdadeira, interna, real, que para a espiritualidade ela tem que ser clara, não pode ser a mudança aparente, que ela é perceptível, diferente das nossas percepções, mas a espiritualidade sabe o nosso sentimento íntimo. Essa mudança, sim, ela por si só passa um exemplo para os que estão obsediando, vendo aquela mudança e entendendo. Quer dizer, a própria mudança de quem está sofrendo um processo de obsessão é um benefício a ele e, consequentemente, a um benefício àqueles espíritos que estão obsediando, que é uma oportunidade de demonstrar pela sua forma de ser, pelos seus atos, e não, digamos assim, somente se preocupar em preciso livrar-me desses perseguidores, entre aspas, né? Porque o perseguido hoje pode ter sido um perseguidor ontem e sucessivamente. Então, é essa mudança que vai ser de grande valia terapêutica para os dois, um servindo de exemplo para o outro. Adão, você já trabalha há muito tempo na doutrina espírita. O ser humano, a gente sabe que ele é um pouquinho complicado, né? E assim, até tem vergonha de reconhecer alguns dos seus defeitos. Nessa questão da obsessão, há muitos casos da pessoa chegar aqui e no trabalho ser diagnosticado isso, falar assim: meu irmão, você precisa tratar isso, e a pessoa de repente não aceitar aquilo muito bem, não voltar, enfim. Sim, isso é muito comum. A mente de uma pessoa que está em processo obsessivo, e eu quero deixar claro uma coisa: todos nós temos a nossa cota de obsessão. O Espírito André Luiz, ele diz isso em uma das suas mensagens. Todos nós, eles incluem a eles mesmos também, desencarnados. Porque nós tivemos muitas passagens pelas encarnações e nem sempre usamos a nossa liberdade de forma correta. Nós lesamos vidas, nós assumimos comportamentos de ódio, de vingança, e hoje estamos colhendo os frutos disso. Mas poderemos nos liberar. Se seguirmos os padrões de Jesus, de uma vida moral correta, nós vamos nos transformando. Muito bem, mas a sua pergunta é muito interessante. Há aqueles que não aceitam? Sim, porque a mente do obsediado, a vítima da obsessão, ela é nublada de pensamentos fixos. Ele exerce o pensamento e a vontade dos desencarnados. Isso é muito comum nas formas do vampirismo, que é uma forma de obsessão voltada para o vício. Existe o vampirismo do alcoolismo, das drogas, da sexualidade, dos excessos alimentares. Então, eles se alimentam das emanações do vício, que não podem usufruir, porque não tem mais o corpo físico. Utilizam-se das vítimas encarnadas que estão presas no vício.
Por isso que é difícil tratar a obsessão em determinados níveis, porque a mente das suas vítimas, do encarnado no caso, ela está presa nesses conteúdos fixos e que já dominaram o seu campo mental e físico também. Portanto, é um tratamento que exige paciência, logicamente, aceitação da pessoa e muito amor, porque é uma terapia de amor, não é algo impositivo, não é isso. Não se confunde o exorcismo. Na terapêutica espírita, terapêutica de amor e recuperação, alma encarnada e da alma desencarnadas. E o perdão. A terapia do perdão, bem lembrado. Exatamente. Ronaldo, como a questão do vampirismo, quais são as consequências da pessoa que não se trata, que não se cuida? O que o corpo físico pode sofrer? Sim, depende da conexão que está ocorrendo. Como foi citado aqui, quando está relacionado à questão do vício, vamos tomar como exemplo o álcool, né? Aquele processo obsessivo que o Adão comentou em relação ao vício do álcool, que ele está, os eflúvios dessa prática do consumo do álcool, está alimentando espíritos ainda que estão desencarnados, mas na dependência dessa substância, né? Que usa o encarnado naquele processo como os próprios espíritos dizem, né? O verdadeiro copo vivo, né? Caneco vivo, o verdadeiro Ramatiz diz, né? Verdadeiro caneco vivo. Ele está alimentando no vício aquele dependente desencarnado, né? E qual o interesse que tem o obsessor nesses casos da recuperação do obsediado? Nenhum, pelo contrário. O estímulo é para que cada vez mais o obsediado se entregue àquela dependência, digamos assim. E aí, essa dependência não está relacionada direto a esses processos químicos, está relacionada diretamente à fisiologia do nosso corpo físico, vai ser deletéria pela sua cronicidade. Aí já, independente se é um processo obsessivo ou não, mas aí já é uma ação química da substância na própria fisiologia, no equilíbrio, na harmonia do funcionamento do nosso organismo. Aí sim vem as sequelas sérias. No álcool, por exemplo, pode desenvolver-se uma questão de uma pancreatite alcoólica, uma cirrose alcoólica. Essa cirrose pode transformar-se numa neoplasia, num câncer hepático e diversas consequências, né? Uma insuficiência hepática importante vai desenvolver, por exemplo, uma hipertensão porta, desenvolver, por exemplo, varizes esofágianas, processo de sangramentos repetitivos por essa questão da hipertensão portal, encefalopatias resultantes desse mau funcionamento hepático, que é um verdadeiro filtro depurador do nosso organismo. Quer dizer, são sequelas deletérias, tanto na parte fisiológica, orgânica, quanto cerebral também, né? Então, e daí nós podemos extrapolar para todos os outros tipos de vício. O tabagismo tem suas consequências, né? Digamos, a sequela física para a nossa realidade sempre é o estágio da progressão desses processos, né? Adão, e no perispírito? No perispírito, os efeitos. Assim, nós temos que entender que a obsessão dos seus estágios mais graves, como foi comentado pelo Ronaldo, no caso citamos Allan Kardec, no livro dos Médiuns, falando do estado da subjugação, que no passado era conhecido como possessão. É o estágio mais grave, porque há uma dominação moral e física. Para acontecer esse estágio, para exemplificar e dar a resposta, ocorre uma união entre o perispírito do desencarnado ou dos desencarnados. Normalmente a obsessão não ocorre apenas por um ser desencarnado, são grupos, ao perispírito do encarnado. E isso gera uma troca de energias muito negativa, que pode gerar doenças graves, pode promover alterações no sistema energético, no sistema endócrino, no sistema imunológico dessa pessoa, alterações no sistema nervoso, na área do córtex cerebral. Há também, atualmente, o sistema mais grave da obsessão, que nós chamamos de obsessão complexa,
que é o uso das tecnologias do astral inferior, os implantes que são colocados nos corpos para gerar doenças graves, interromper, por exemplo, a possibilidade da pessoa ter pensamentos elevados, que possam elevar a sua frequência de vibração. Então, toda essa tecnologia que é utilizada nesses estágios, logicamente, é bom e interessante comentar que nós não estamos abandonados pelos seres superiores, aqueles que nos amam, tanto no plano físico como no campo astral. Mas, logicamente, quando chegamos nesses estágios, o perispírito, o corpo espiritual, ele fica encharcado de fluidos e energias densas, dessa simbiose que ocorre durante anos. Isso gera determinados problemas que, muitas vezes, trazem consequências ao próprio corpo físico e irrecuperáveis, muitas vezes. Nós começamos aqui na casa, né, quando a gente fala nós fazemos parte do grupo, mas, Adão, aquele projeto que vocês têm nas segundas-feiras, com os dependentes de álcool e drogas, é muito interessante que você inclusive falasse dessa iniciativa que a casa está fazendo, junto com o Ronaldo e outros trabalhadores, que é muito importante, Adão. Perfeito, perfeito. O trabalho com os dependentes de álcool e drogas, ou dependência química, é um trabalho extremamente necessário nas instituições que se dedicam à caridade. Os nossos irmãos que estão nessa condição, em primeiro lugar, não devem receber da nossa parte nenhuma forma de julgamento, porque não conhecemos a motivação que os levou a essa condição. Então, o nosso dever, enquanto trabalhadores do bem, esforçando-nos para sermos bons trabalhadores espíritas, servidores de Cristo, é servir a todos sem discriminação e diferenciações. O trabalho, basicamente, ele envolve a desobsessão, quebrar este elo da vampirização, que muitas vezes vem de longo tempo, renovação mental do encarnado, a partir do momento que ele dá o seu testemunho de vida e se libera dessa carga afetiva que ele carrega dentro de si, ele reconhecer, primeiro, que ele tem possibilidade de se curar, de se libertar, e que o fator principal é a sua conexão com Deus, a sua mudança íntima, através da transformação e da conexão com o poder superior. Então, esses trabalhos, em suma, vão gerar, não a curto prazo, geralmente, porque há muitas recaídas no processo desse, mas trarão a recuperação daquelas pessoas e também dos seres desencarnados que sofrem o mesmo processo e ainda mais intensamente porque estão fora do corpo denso. Não tem como saciar o desejo do vício. Então se ligam a seres encarnados nessa simbiose, nessas trocas energéticas e tóxicas que afetam ambos. Ronaldo, se você quer complementar alguma coisa sobre esse assunto, Adão fez também da parte espiritual, você gostaria de falar da parte da medicina humana, como você explicou recém para a gente? Está bem exposto a questão que Adão coloca, que você perguntou, da nossa realidade transdimensional, a nossa realidade astral, do nosso corpo, porque às vezes as pessoas não têm assim, um entendimento de que a nossa realidade, o nosso perispírito, ou seja, a nossa contraparte, o nosso corpo astral, é matéria também. Ele é matéria, composta de átomos, moléculas, mas de átomos e moléculas astrais. Então, é matéria. É uma estrutura que é a matriz da nossa representação terrena aqui, tridimensional. Nós somos cópias, né, mais grosseiras, entre aspas, do que é a nossa concepção ou a nossa conformação astral, ou nosso jeitão astral, né, de forma mais simplificada, que também tem toda a sua estrutura de funcionamento, sua fisiologia, tem os seus órgãos, tem todas as suas estruturas. Então, é consequência também, como o Adão falou, esse fluxo energético de matéria densa para menos densa e vice-versa, lesiona também estruturas importantes fisioanatômicas do corpo astral. E, às vezes, desencarnando o espírito encarnado, o seu corpo astral leva os danos que foram adquiridos nesse processo. E agora, indo um pouco além, já que nós estamos aqui falando para plateia espiritualista, evidentemente, muitas das vezes um processo de reencarne
a dessa nova estrutura, desse novo corpo físico, vai estar muito na dependência das condições que estavam no momento do desencarne anterior. Isso é uma coisa. Agora, na questão do tratamento, da terapêutica, o Adão colocou aqui, né? Uma iniciativa da nossa casa, como o Adão falou, isso é uma questão de acolhimento. Sim. Tá? Eu acho que o lenitivo primário de tudo, de droga, é o acolhimento. É você acolher e receber. Né? Valorizar essas pessoas. Né? A prática do que o mestre ensina do amor. É acolher. Você acolhendo, você dá oportunidade a essas pessoas de que ela dá a oportunidade de ela entender que ela tem um valor, hein? Porque tem alguém olhando por ela, né? E talvez esse seja o primeiro passo do processo. É longo, é verdade, é bastante longo, mas é a continuidade. Digamos assim, é uma comunhão de ações do nosso colega que conduz esse processo, nesse momento de acolhimento, na conversação com esse grupo, com a interação desse grupo, né? Gerando uma irmandade de autoajuda, digamos assim, né? E ajuda mútua entre todos, trazendo os exemplos, né? Ao mesmo tempo, a ação da parte espiritual que é feita no momento desses atendimentos por um grupo específico, né? O suporte terapêutico na parte da medicina, da clínica geral, que o nosso irmão Paulo, médico, faz, né? Um suporte que eu faço no sentido de um atendimento psiquiátrico, é um envolvimento amplo, né? E quando a pessoa que ela sente-se acolhida e com suporte, digamos, desse assim, é o grande estímulo, porque a mudança foi dita aqui pelo Adão. Tudo depende da própria pessoa. Sim. Né? É a vontade, é o principal. Tanto para o caso dos vícios, que, consequentemente, também acaba corroborando com as questões de obsessão, Adão. Não é isso? Tem uma frase, né, Adão, que fala assim, que para você transformar o seu exterior, é necessário você começar a transformar o seu interior. Essa reforma íntima que você acabou de comentar. Só aproveitando um ponto que o Ronaldo falou, Adão, que você comentasse, os excessos de uma vida, excesso de álcool, de bebida, eles vão afetar o perispírito, certo? E depois, na reencarnação, essa pessoa vai trazer problemas, inclusive hepáticos, enfim. Explica pra gente um pouquinho mais. Vai trazer no perispírito, para um entendimento mais facilitado, são como manchas que vão à morte física conosco no corpo astral. E para liberar essas manchas ou matrizes do perispírito, aquilo que é possível ser tratado no intervalo entre as existências, na espiritualidade, é tratado. Mas uma boa parte vai ter que ser liberada numa futura existência. Então, essa pessoa poderá nos encarnar com tendência a problemas respiratórios, se foi um fumante inveterado, problemas gastrointestinais, se ingeriu a questão do alcoolismo durante muitos anos, durante toda uma vida, e assim sucessivamente, várias consequências. Isso explica pela reencarnação, a lei da reencarnação, que a doutrina espírita nos esclarece com muita clareza e simplicidade, por que determinadas crianças nascem com anomalias e deficiências, seja no campo físico e também mental. Então isso aí, na realidade, é o resultado das nossas criações. E a lei divina nos permite a oportunidade de reparação disso. A reparação é difícil? Sim, é como um remédio amargo, mas necessário, da doença que poderá vir, da predisposição orgânica a determinados problemas. E mesmo assim a bondade divina está atuando, porque a partir da transformação daquele ser, ele pode diminuir o peso dessa reparação muito, atenuá-la muito, porque isso prova que ele está se curando espiritualmente. Essa depuração está na dependência direta também. Exatamente, de cada um de nós. De cada um de nós. Perfeito.
Adão e Ronaldo, nós estamos quase mudando de assunto, vamos falar um pouco sobre doenças psiquiátricas. Vocês querem falar um pouquinho mais sobre obsessão e alguma colocação final sobre esse tema? Eu acho que... Eu creio que inicialmente foi uma abordagem interessante já, né? Ok. Então, Ronaldo, sobre doenças psiquiátricas, Sim. quais são as mais comuns? Podemos falar que a depressão está entre as mais comuns? Não, sem delas? dúvida, sem dúvida. A depressão é uma das mais comuns. Por falarmos em patologia psiquiátrica, você vê, é tão complexo, porque se nós formos falar das causas de prejuízo social, digamos assim, em relação à prevalência de doenças, patologias outras, as doenças psiquiátricas acarretando, digamos assim, incapacidades. Se não me engano, que me foge agora, mas está entre a terceira ou quinta causa mais frequente de incapacitação do ser humano entre as patologias de forma geral. Eu tenho um número aqui, 300 milhões de pessoas no mundo. No mundo. Isso. Então, 4% da população global. Tá, no total. É um volume muito grande, é um volume bastante expressivo. Sim, a depressão é uma das causas mais comuns, realmente, né? A bipolaridade está dentro desse processo também. Ela está muito frequente, principalmente nessa realidade social atual, né? E esses eventos que nós estamos enfrentando recentemente. Então, tanto a depressão quanto o processo ansioso, o pânico, a síndrome do pânico, está relativamente comum. Mas, com certeza, o processo depressivo é o mais corriqueiro, digamos assim, o mais frequente, né, nesses episódios. Enquanto que tem esquizofrenia, tem uma série de outros processos que aí estão associados, né? Adão, tem alguma relação entre a obsessão e as doenças psiquiátricas? Sim. Na questão espiritual? Sem dúvida alguma. Raríssimos casos não tem relação com a questão obsessiva. Exato. Praticamente 100% dos casos, segundo os espíritos, nas obras, principalmente nas psicografadas por Divaldo Pereira Franco, André Luiz através de Francisco Cândido Xavier, nos falam dessa relação quase que frequente da obsessão com os distúrbios psiquiátricos. O que é difícil são duas situações que temos que ver aqui. O médico e psiquiatra, que não tem o conhecimento da espiritualidade, da doutrina espírita no caso, saber quando é um processo predominantemente obsessivo, quando já é uma doença psiquiátrica instalada. Porque os sintomas são muito, muito relacionados. É muito comum, por exemplo, o médium apresentar distúrbios de comportamento, na chamada fase pré-mediúnica. Então, ele tem temores, fobias, pânicos, ele tem distúrbio de sono, ele tem alterações semelhantes ao sintoma da bipolaridade e que são decorrentes da abertura mediúnica que está acontecendo, do aumento da sensibilidade frequentemente. Então, ele entra em contato com mentes desencarnadas. Ele percebe as emoções dos seres desencarnados sem saber concatenar até que ponto isso lhe pertence ou não. E quem fizer um tratamento no nível da psiquiatria, sem esse conhecimento, muitas vezes vai catalogá-lo dentro de uma das doenças psiquiátricas e tratar somente com a questão da medicação do instrumento terapêutico pertinente a essa área. Já quem trabalha na seara do trabalho espiritual, do trabalho espírita, pode também confundir a doença psiquiátrica instalada com o processo obsessivo e tratar somente o processo obsessivo sem o apoio psiquiátrico. Conclusão, o limiar é muito pequeno e exige discernimento e conhecimento em ambas as áreas. Vivência. É uma linha muito tênue, né? Sim, é uma linha muito tênue. Perfeitamente. Essa é a dificuldade que vivenciamos nas casas de tratamento. Logicamente, nem todos os médicos psiquiatras teriam que ter esse conhecimento espírita, né? Tem a sua função e a realizam. Mas é importante também fechar a resposta que você me faz, que ambos os planos trabalham em benefício do amigo. Então, as causas são trabalhadas, mesmo que ele não perceba. Ou seja, cada plano, cada dimensão está atuando em conjunto. É interessante esse comentário de Adão, porque nesse processo entra muito a questão, quando eu falei em mediunidade, tem todos os livros, tem uma coisa, disse, né, que todo encarnado, em menor ou maior grau,
é um sensitivo no aspecto mediúnico, né? É um médium, digamos assim, né? Mas muitas das vezes, eu mesmo costumo falar que eu não tenho sensibilidade mediúnica nenhuma de grau mais exacerbado, mas tem um processo que é relativamente comum nessa questão de intercâmbio mediúnico, que não é ostensivo, nós chamamos de intuição. Então, muitas das vezes, quando nós estamos desenvolvendo esses trabalhos, essa linha tênue que nós vivenciamos, quando você já tem essa vivência um pouco maior, já está um certo tempo elaborando no meio espiritualista, né? Com certeza, nós estamos sendo assessorados intuitivamente nas abordagens dessas questões. Era só esse ponto que eu queria complementar. Interessante falar sobre intuição. Não sei se o Adão vai lembrar, já nós estamos conversando sobre isso, né? Porque eu falei assim, Adão, mas quando entender o que é intuição, o que é um pensamento perturbador? Sim. Defina o que você falou para mim novamente para os nossos amigos que estão acompanhando a nossa entrevista. Há uma diferença entre a inspiração e a intuição. Vamos começar pela questão da intuição. A intuição é uma faculdade muito elevada da alma. Sim. Ela vem de um contato íntimo com o ser eterno, com Deus, diretamente. É uma certeza que você tem dos acontecimentos, das coisas a serem feitas. Agora, ela não é tão facilmente desenvolvida na maioria das pessoas, porque elas confundem essa suave voz, que é a intuição, com a sua mente, os seus pensamentos racionais. Mas a intuição não passa pelo lado racional da nossa mente. Ela é um outro aspecto mais elevado. O que comumente acontece no caso da mediunidade, da obsessão, é a inspiração, a transmissão de um pensamento. Seja ele de teor elevado ou perdoa. Então, a transmissão mental telepática, que muitos dizem e confundem com a intuição. Mas a intuição real é uma voz direta, vamos assim dizer, é uma expansão da alma. Ela entra em contato com níveis mais altos de si mesma, com Deus. Ela te traria uma paz no seu coração? Sim, ela traz paz, alívio. Ela traz uma certeza, ela é muito suave, mas ela traz um estado de elevação. Então você sabe o que deve fazer, o que deve dizer e o que não deve ser feito também. É diferente do pensamento, então no caso da inspiração. A inspiração. A inspiração é interessante, o Adão colocou, ela pode ser de elevado, inferior, porque o processo, a habilidade, assim, desse intercâmbio, ele está aberto a todo tipo de manifestação da contraparte espiritual, tanto da espiritualidade elevada, quanto da espiritualidade ainda muito equivocada nas suas realidades. O que vai mudar isso aí é aquilo que o Adão falou, que acaba sendo a própria terapia nos casos obsessivos e na própria terapia daquelas questões mediúnicas da fascinação, por exemplo, que é como eu estou vibrando, como eu estou me comportando. É isso que vai estabelecer essa sintonia desses diferentes níveis. O seu nível vibracional, como você está vivendo, como você está pensando e como você está agindo. Se você tem uma conduta na casa, sim, aqui enquanto você está trabalhando, e você saiu para fora dela e tem uma conduta totalmente diferente, provavelmente os pensamentos, essas inspirações, como o Adão comentou e o Ronaldo acabou de comentar também, provavelmente serão os nossos irmãos num nível menos elevado. Volta a dizer aquilo que eu falei, semelhante atrai semelhante. É importante nós lembrarmos também uma frase do Espírito André Luiz, que cada um vive o clima espiritual que escolheu. Então, é interessante, nós sempre imaginamos o pensamento como uma coisa vaga, mas o pensamento, ele cria a realidade, ele é uma onda de energia. Como o Espírito André Luiz diz, uma onda de energia eletromagnética. Portanto, é uma energia que tem uma ação no mundo físico e nas outras dimensões. E essa afinidade, na realidade, significa, essa sintonia, por definição, sintonia significa o equilíbrio de vibrações. As minhas vibrações, se são elevadas, elas encontram sintonia, ressonância com outros seres encarnados ou desencarnados, que também estão vibrando na mesma faixa. Energia, né? O tempo todo, sim, é energia, porque o pensamento é uma energia eletromagnética,
dissemos. Então, no campo negativo também acontece essa sintonia, simultaneamente. Durante as 24 horas do dia, nós estamos atraindo os espíritos, as forças do astral, compatíveis com o que nós estamos emitindo e convivendo com isso. E nessa realidade nossa atual, nós diariamente oscilamos. Sim. Assim como nós também afetamos estado. os seres desencarnados, porque nós também temos essa possibilidade. Temos isso. A gente tem que ter cuidado com essa oscilação, por isso, como o Adão comentou e você comentou, a necessidade de manter a sua vibração boa, com pensamentos positivos, ouvir um mantra na hora que você tem um espaço de tempo ali, leitura saudável, harmonizar o ambiente, o evangelho no lar também, que é outra ferramenta que nós temos acesso. Orar, a hora que você acorda, você vai orar, a hora que você vai dormir, você vai orar. No momento do dia a dia, Adão, apareceu uma dificuldade, fecha os olhos, leva o pensamento a Deus, peça a ajuda dos seus mentores. É um segundo. Nós temos uma propensão reativa à reatividade e a nossa resposta ela é muito rápida. Muitas vezes, a reação instintiva ela é imediata, não dá tempo da nossa consciência fazer uma reflexão sobre determinado ato ou determinada situação. E é isso que nós temos que educar, nos condicionarmos gradativamente, atenuar essa reatividade inerente à nossa característica genética e darmos oportunidade de pensar um pouco antes de agir. Lembra uma palestra que nós tivemos há poucos dias sobre os níveis de consciência, que você tem os níveis, os 7 níveis de consciência, e o mais, digamos, o mais raso de todos, o animalesco, tem a questão que você reage, você não responde, o que você comentou. O nosso cérebro é muito rápido para reagir, uma resposta automática, mas não responder, né, Adão? O responder é silenciar e ser a resposta mais perfeita que você vai dar. Sim. E nesse automatismo, nós tomamos muitas decisões impulsivas. Impulsividade. Sem o uso da razão e da intuição, que está acima do uso. Meus irmãos, nós estamos encerrando o nosso programa. Alguma colocação final que vocês desejam fazer? Ronaldo? Alessandro, eu agradeço estar participando dessa iniciativa. Okay. Você teve essa inspiração para iniciarmos esse trabalho e, juntamente com Adão, nós acreditamos que isso irá trazer frutos bastante bons, frutos saudáveis. E acho que esse é um exemplo de frutos a comunidade de forma geral. Então, mais uma vez, obrigado. Adão, alguma colocação final para o pessoal que acompanha a gente nesse nosso primeiro programa? Só queria agradecer você, a iniciativa e a organização desse evento que está iniciando hoje, né, que é bastante importante e esclarecedor para nós todos, que estamos aqui sendo apenas veículos da informação e aqueles que nos ouvirão a partir de agora. Essas informações que estão dentro da doutrina espírita e tantos conhecimentos importantes para o nosso crescimento. Então, eu tenho a agradecer e desejar muita paz a todos. Até a próxima edição e fiquem com Deus.